Pediram para eu fazer essa colocação, essa partilha com vocês, a partir do título Famílias Reconstruídas no Amor. Bem, se eles estão pedindo para falar sobre famílias que devem ser construídas no amor, então significa que as famílias estão destruídas? É isso mesmo? A sua família está destruída? Então, o que é que está precisando, então? Alguns aí disseram que não. Os outros ficaram calados. Então, pode ser que realmente a maioria dos que estão aqui, ou talvez aqueles que estão em casa, eles estejam vivendo isso. Famílias reconstruídas. Quando uma coisa, se é para reconstruir, é porque foi destruído. Então, para reconstruir, precisa reorganizar. E o que é que está precisando reorganizar? E é no amor. No amor a quem? Que amor é esse? A quem o esposo deve amar? E a quem a esposa deve amar? E a quem os filhos precisam amar? Para que a família ela seja, no caso, reconstruída. Me responda, eu vou perguntar. A quem o esposo precisa amar? A quem a esposa precisa amar? A quem os filhos precisam amar? E os pais precisam amar quem? Erraram tudo. A esposa não tem que amar o esposo. E muito menos o esposo tem que amar a esposa. Ela está confirmando, ó. E muito menos o filho tem que amar os pais. E muito menos os pais têm que amar os filhos. É por isso que a sua família está destruída. Vocês estão espantados com o que eu estou dizendo, né? Aí já pensou o pessoal agora que vive fazendo corte, aí faz um corte aí e coloca lá, porque agora é a onda dos cortes, né? Olha o que é que esse padre falou. Esse padre falou que a esposa não deve amar o filho, ou a esposa não pode amar o esposo e tudo mais. Mas é verdade. Vocês só vão reconstruir a família de vocês quando vocês amarem a pessoa certa. E não é o seu esposo. E não é a sua esposa. E não é os seus filhos. Peguem comigo, ou quem tiver, né? Não sei se vocês trouxeram a Bíblia, mas eu trouxe o ritual aqui do matrimônio, que eu acho interessante, porque aqui tem coisas importantes. No ritual do matrimônio, no dia do casamento, a igreja nos coloca uma passagem do Evangelho, que talvez, eu nunca usei essa passagem, mas que ela é muito importante diante desse tema que vocês estão falando. Aqui vai dizer assim, é Mateus 22, de 35 a 40. Diz assim: naquele tempo, um dos fariseus perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Esse é o maior e o primeiro mandamento. Agora, o segundo é esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Vejam agora a pergunta que eu fiz para vocês no início, e que aquela dali que está, você que está aqui na frente, aqui atrás dessa, você mesmo, faz assim, não ela, isso, ela respondeu. Depois de tanta pergunta que eu fiz, ela falou assim, daqui eu estou vendo todo mundo, viu? Ela falou, Deus. Enquanto você não colocar o seu amor na pessoa verdadeira, o seu casamento, a sua família, ela não vai vingar como deveria vingar. Porque o primeiro amor que nós devemos ter é a Deus. O primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o mandamento. Sem amor a Deus, fica uma coisa muito humana. E quando a coisa fica muito humana, não vai para frente, não. Porque se você acha que você tem que amar a sua esposa, e se ela não der o amor para você, você vai ficar zangado e vai dar boletim de ocorrência dentro de casa. A mesma coisa ela. Se ela quer só amar o esposo, vai dar boletim de ocorrência. E se os filhos também, vai dar boletim de ocorrência. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, ele fala que nós fomos criados, eu, você que está em casa, nós fomos criados para amar a Deus, reverenciar a Deus, amar e servir a Deus. Ninguém veio para esse mundo para ser padre, ninguém veio para esse mundo para casar. Nós fomos criados para amar a Deus. Quando nós reconhecemos esse amor verdadeiro que Deus tem para conosco, aí as outras coisas elas vão ficando leves, elas não vão ficando pesadas. Se você é esposo, você não amar a Deus, já era. Se você é esposa, você não amar a Deus, já era. E se vocês filhos não amarem a Deus, já era. Deus é o ponto fundamental. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Leiam no catecismo que vocês vão entender. Não vou falar não. Vai estudar. Porque Deus, quem é Deus? Deus é um ser incriado, que acima dele não tem ninguém. Porque se tiver, ele deixa de ser Deus. O outro é que vai ser. E que a partir dele, todas as outras coisas vieram. Ou seja, se não fosse por ele, eu não existiria e nem você. Nós passamos a existir a partir dele. Ele não precisa do meu amor. Ele não tem necessidade do meu amor. Mas ele me criou com essa capacidade, ele deu essa capacidade a nós, de nós amá-lo.
Mas, se nós também não quisermos, aí é problema nosso. Não é nem dele, é nosso. Porque, veja só, eu não existia. E num ato de amor de Deus, Ele me criou e eu passei a existir. Eu estou falando para você entender que você também é assim. Ele sempre me amou. E nesse ato dele me criar e criar você, a única coisa que existe entre ele e eu é amor. Deus só me ama. E eu devo retribuir a ele o amor por ele ter me criado. E a única coisa que eu quero fazer para com Deus é amá-lo, servi-lo. Não entendam que servir aqui significa você ter um trabalhozinho lá na igreja, aí está no ministério de música. Não é isso, não é esse serviço. É aquele serviço que os anjos, os 9 coros de anjos, eles fazem lá no céu. Viver somente para Ele. Os anjos só vivem para Deus. Eles não vivem para outra coisa a não ser Deus. Vive para Deus. Isso é servir a Deus. E aqui entra um detalhe. Dentro do nosso coração, de amor a Ele, existe um dos 7 dons do Espírito Santo, que se chama temor a Deus. Você já ouviu falar desse dom? O temor? Tem a sabedoria, né? Tem a inteligência, tem todos os outros. Mas esse daqui, ele é importantíssimo. Em que consiste esse dom do Espírito Santo que foi infundido em nós, que Deus nos deu, que significa temor a Ele? O temor a Deus significa, eu tenho medo de ofendê-lo. Eu amo tanto a Deus, que eu não quero fazer nada que possa ofendê-lo. Porque eu quero sempre agradá-lo. Tem uma moça aqui da comunidade, que é muito minha amiga, a Vanúzia. A Vanúzia, de vez em quando, ela vem assim e fala assim para mim: Padre, será que eu sou agradável a Deus? Porque pode ser que ela ache que ela seja, e ela não é. Então ela pergunta para mim. E como eu sou amigo, e o amigo tem que ser verdadeiro, o amigo vai falar a verdade. Então, Padre, eu sou agradável a Deus? Você é agradável a Deus? Você tem esse temor? Quando você faz algo, você diz assim, aí dá aquela dor lá no fundo do coração, que você diz assim, ofendi a Deus, eu não posso. Deus precisa olhar para mim e se entusiasmar comigo e se alegrar comigo. Na terça-feira passada, quem tem acompanhado as missas na liturgia diária, nós entramos, na terça-feira passada foi lido o capítulo 6 do livro do Gênesis. E ali fala assim, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí a gente vai para o primeiro capítulo do livro do Gênesis, o que é que nós encontramos? Deus que vai criando todas as coisas, cria o céu, cria a terra, cria o mar, cria os animais, e toda vez que Ele cria, Ele diz bem assim, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Mas quando Ele chega na criação do homem,
ele não diz que era simplesmente bom, ele diz assim: e Deus os abençoou. E os criou à sua imagem e semelhança, para dizer assim: nós temos inteligência, nós pensamos, nós temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Os animais não têm essa capacidade. E aí Deus diz: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando terminou a missa que eu celebrei aqui, aí eu fiz toda a explicação naquele dia. Aí uma moça, uma menina, ela veio e disse assim: mas padre, se Deus sabia que nós iríamos pecar, então Ele não deveria ter nos criado. Aí eu disse para ela: não, Deus não sabia que nós iríamos errar. Deus deu a possibilidade ao homem de negar ou não. Agora, essa questão de que o homem iria negar ou não, Deus não sabia. Vocês entenderam? Porque se Deus soubesse que nós iríamos errar, iríamos pisar na bola, realmente Ele não deveria ter nos criado. Senão a gente fica achando que Deus já estava tudo programado, eles vão me trair, aí vocês vão ver depois. Não, Ele deu a possibilidade ao homem. Agora, quanto a Deus saber ou não, isso aqui não. Mas Deus sabe tudo? Sabe. Mas Ele queria ver. E infelizmente eles pisaram na bola. Aí a primeira coisa que tem, porque eles pisam na bola no capítulo 3, no capítulo 4 já vem Caim e Abel. Aí o que foi que aconteceu? Caim matou o irmão por ciúmes, por inveja. E aí pronto, aí no capítulo 6, ali fala assim: e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas ele olhou e disse assim: Noé, ó Noé, Noé é diferente. Por causa de Noé, vou começar tudo de novo. Só que Noé é uma prefiguração do próprio Jesus Cristo, né? Que Jesus é que recomeça toda a nova criação, morrendo na cruz para nos dar a eternidade, o céu junto com Deus. Mas Deus olhou para Noé. Aí, ali na missa eu falava assim: você é agradável a Deus? O temor de Deus está impregnado dentro de você? Então tá ok. No momento que eu amo a Deus e tenho Ele em primeiro lugar, e eu não quero ofendê-lo, e eu só quero agradar, e eu me entristeço quando eu o ofendo, e eu só quero agradá-lo e amá-lo e servi-lo, aí sim, agora eu posso casar. Não tem como um ser humano, por vias normais, ele viver bem o matrimônio sem o amor a Deus. Estão entendendo? Por que eu disse no início que não é que você tem que amar sua esposa e seu esposo? Agora sim, por causa do pecado original, essa pessoa que você escolheu de livre e espontânea vontade. Porque aqui também tem uma coisa, né? O pessoal está achando que Deus fica escolhendo, dizendo assim: olha, vocês dois são casados, como é seu nome? Valquíria e Adriano. Aí Valquíria e Adriano
já estava premeditado desde toda a eternidade que Valquíria ia se encontrar com Adriano, e o Adriano ia se encontrar com a Valquíria, e depois eles iam casar. Aí tem gente que diz, nossa, eu estava na capela e Jesus disse assim, olha para trás, é ela que eu preparei para você casar. Aí o cara está lá e diz assim, é ela, pode ir, vai que é sucesso. Não, você escolheu ela, e você escolheu ele. Não foi Deus que mandou, não. Deus e Santo Antônio não fica arrumando ninguém para ninguém, não. Porque se já estava premeditado a Valquíria, né? Ser esposa do Adriano, vamos imaginar então que Valquíria então encontrou o homem que Deus tinha para ela e ela tem que casar com ele. Aí de repente depois lá na frente ela descobre que ele é da máfia italiana e matador. Aí o que é que Valquíria vai dizer? Foi esse homem que o Senhor me deu, que preparou para mim? Da máfia italiana? Vocês entenderam? Você escolheu. Ali, aqueles dois ali estão ali, o cara está meio sonolento, eu vou já te acordar, hein? Aí está lá os dois lá. Aí, eu não sei quem foi que deu o toque primeiro, mas ele olhou e disse assim, deu um rebuliço aqui dentro. Aí ela também, ou senão ela não é do meu tipo, não. Mas ele foi ali, insistindo, foi. Aí ela, de repente, começou a sentir falta, e ele foi, aí os dois começaram a namorar. E aí você foi vendo quem era ela, e ela foi vendo quem era você. Período de namoro não é um período em que os sentimentos devem dominar. A inteligência é que deve reinar. Porque se você vai pelos sentimentos, tem que dar uma olhadinha, não? É trabalhador, sim, a inteligência, cara, quando eu brigo com ele, ele não fica um mês sem falar comigo, não. Ficou um mês, será que vai ser sempre assim? Eu não vou aguentar um mês sem falar comigo. Não dá. Olha, eu até amo você, até agora, mas não vai dar não, eu não vou conseguir ficar com você não. Mas aí se você escolhe e diz assim, é assim e eu quero, então você quis assim. Você quis. Por isso que no ritual, a primeira pergunta que é feita é essa aqui, Só para vocês relembrarem, porque é bom relembrar, né? Você lembra naquele dia que você estava com aquela roupa toda assim de... Aí o cara lá só tirando foto, tá. E o padre fazendo a pergunta e você fazendo pose. João e Maria, viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Então não foi Jesus que falou lá na capela que você tinha que casar com ele, não, né? Foi espontâneo, foi crescendo esse tal amor, não foi assim? Aí a segunda pergunta, abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que o prometeis? Mas olha a pergunta,
Ides prometer amor e fidelidade um ao outro, amor e fidelidade um ao outro por toda a vida. Depois você descobriu que é uma jararaca. Depois você descobriu que é uma serpente. Você casou com a cascavel. E você quis. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo. Agora que você ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o seu sede e com tudo que você pode, agora você vai amar o próximo. O próximo é essa namorada que um dia vai ser sua esposa. O próximo é esse namorado que um dia você vai casar com ele e vai ser o seu esposo. Amar a Deus, meus irmãos, é fácil demais. Nossa Senhora, Deus não cria problema. Deus cria problema para alguém? Não, Deus é bonzinho. Eu sei que tem pessoas aqui que vivem aí, né, culpando Deus de tudo, né? Acontece uma coisa, Deus é culpado. Ninguém culpa o diabo, é sempre Deus. Mas amar essa pessoa que está do seu lado não é fácil, não. Estou vendo aí alguém balançando a cabeça, não vou nem dizer para depois o marido não dizer, por que você balançou a cabeça? Olha, fiquem anestesiados, tudo quietinho, igual estátua. Não fica balançando a cabeça não, porque dá BO, hein? Dá boletim de ocorrência. Então está o quê? Amar essa pessoa não é fácil. Cultura diferente, família diferente, jeito diferente. No namoro ninguém percebia, né? Era para perceber, mas não está tão assim, com aqueles coraçõezinhos aparecendo em cima, que na hora não percebeu. Aí agora, olha, não é fácil. Agora dá para entender o que é gostar e o que é amar. A gente gosta do outro quando faz tudo para mim, aí eu gosto. Mas amor tem que passar ali, ó. Não é por Nossa Senhora do Apocalipse e São Miguel, não. Está aqui atrás, ó. Amor é isso. Esposo, amai as vossas esposas, diz São Paulo na carta aos Efésios. Como Cristo amou a sua igreja, essa igreja que somos nós, que não é fácil, nós não somos fáceis não, e Ele deu essa vida. Amor é entrega sem retribuição. Aí, de lá já confirmou, graças a Deus. Eu já posso ir para casa tranquilo, porque pelo menos uma confirmou, a outra fez até assim, para dizer, é isso mesmo, não é fácil. Amar essa pessoa do teu lado, se não tiver amor a Deus, não ama, não consegue, porque você quer que ela te faça feliz, mas ela não vai te fazer feliz. É você que vai ter que fazê-la feliz, é você que vai provar o seu amor para ela. E a mesma coisa o contrário. Ela vai ter que amar, sem receber retribuição nenhuma. Amor é cruz. Pode anotar aí, ó. Amor é cruz. Nossa, que frase bonita do Padre Augusto. Amor é cruz. Vai viver isso para você ver se é bonito. Amor é cruz. Morrer.
e morrer por amor. É por amor. Eu não quero te perder porque eu amo. Porque o amor que Deus deu para mim, ele é tão grande que eu escolhi você e eu quero que esse amor seja semelhante, nunca vai ser, ao amor que Deus tem para comigo. E por isso eu quero agradar a Deus, porque eu te escolhi como a minha esposa, porque eu te escolhi como meu esposo. Eu quero agradar a Deus tanto, que você vai jogar o seu veneninho em mim, e eu vou dizer, que bom. Eu te amo, pode me envenenar. Por amor a Cristo. Por amor a Deus. Eu preciso agradar a Deus. Por isso que eu disse no início. Você não tem que amar a sua esposa, entre aspas. E nem o seu esposo. Você tem que amar a Deus. Aí depois que se ama a Deus, aí sim, agora eu vou amar a minha esposa nele, por ele e com ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo, nele, por ele e com ele, eu vou amar você. Sua família, se a tua família está precisando ser reconstruída, é simplesmente por causa disso aqui. Está faltando o amor. Aí eles colocaram, no amor. Aí eu disse, no amor a quem? Estão pensando que é aquele amor de I love you? Não, é o amor, no amor de Deus, no amor de Cristo. Aí eu consigo passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, até enterrar o bandido, ou enterrar a bandida, e depois que enterrar ainda sentir saudade, daquelas briguinhazinhas que acontecem, porque não tem jeito, eu fico muito desconfiado desse casal que diz, nunca briguei na minha vida, e tem alguma coisa errada aí. Só se eles combinaram assim, olha, não mexe comigo, eu não mexo com você. Só se foi assim. Porque é impossível 2 pessoas que vêm de um mundo diferente, elas não terem uns conflitozinhos de ideias. Quando se ama o esposo e a esposa em Deus, não há adultério, sabia? Pelo menos não deveria existir. Porque quando a sirigaita aparece, aí você vai dizer, sai daqui, sirigaita, porque eu amo a Deus, e eu não posso ofender a Deus. E eu prometi a Deus amor e fidelidade. Eu não vou, sai daqui, bicho feio. É bonita, mas você diz, sai daqui, feio. Feiura, sai daqui, é bonito, você sai daqui, por causa do temor, eu não posso ofender a Deus que me ama, e eu me confiei a Deus, dizendo que iria ser fiel a ela até a morte. Essa daqui está até mais bonita, o corpinho, o violão, porque o outro já está não sei o que, já virou um... Eu fico olhando as adolescentes, as adolescentes tudo, as meninas tudo retinha, tudo assim, Eu disse, daqui a uns anos você vai ver, daqui a uns anos, tudo se acham, ficam assim, aí olha para a mãe e diz, ai meu Deus, aí lá na frente você vai ver, tudo passa nesse mundo. Então, só quem ama a Deus não vai permitir que o adultério entre.
Pode acontecer um deslize, mas na vida daquela pessoa, ela vai sofrer eternamente. Quantas esposas aí que eu conheço e que eu não conheço, e esposos também, que agora estão nesse sofrimento. Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu me deixei levar? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não deveria ter feito aquilo. E é um sofrimento. E aí, quando é a mulher que trai, não, vou dizer, quando é o homem que trai, aí a mulher, por amor a Deus e pelo sacrifício que você precisa ter a Ele, e porque Ele não pode se perder, não joga na cara não, deixa, já passou. Já não é fácil Ele ter que olhar para você e dizer assim, ela não me traiu e eu traí, já não é fácil. Aí você ainda fica jogando na cara. Joga não, por amor a Deus. Não ofende mais não. Acolhe. Esse sem vergonha. Ou essa sem vergonha. Porque agora as mulheres entraram nesse âmbito de ser igual aos homens, né? Aí estão se sujeitando também. Ah, que coisa ridícula. Que é ridículo para o homem, mas para a mulher. Então, páreo a páreo, 1 a 1. Era 0 a 1, agora 1 a 0, agora está 1 a 1. O amor. E porque eu amo a Deus, agora eu preciso amar os meus filhos. Mas vocês sabiam, pais, que vocês não podem amar os seus filhos mais do que o seu esposo? Vocês sabiam disso? Sim, está criando ciúmes agora. Né? É tudo só uma criança, só criança, só criança. Aí o cara fica assim. Aí depois fica com ciúmes. Aí fica dizendo, para que esse menino veio? Para que essa menina veio? Que é um desequilíbrio. É uma hierarquia de amor. Embora seja diferenciado os amores, claro, né? Mas é uma hierarquia. Eu amo a Deus, amo meu esposo e minha esposa, e depois eu amo meus filhos. É normal. E como é bom quando os filhos veem que os pais se amam. Mas quando os filhos veem aquele negócio assim, aquele amor possessivo ao meu filho, meu filho, isso é um desequilíbrio. Isso dá BO, boletim de ocorrência. A família fica desestruturada. Porque não há um amor como deve ser. Existem problemas dentro do matrimônio, tanto por parte do esposo como por parte da esposa, que é uma dedicação assim 1000% para os filhos, e deixou a esposa de lado, e deixou o esposo de lado. Boletim de ocorrência. Não dá. E tem uma coisa, um dia essa menina que está aí entre vocês dois, ela vai deixar vocês dois, viu? Papai, tchau, tchau. Natural. Agora, claro, não pensa nisso não. Não leva em conta o que eu estou falando não, mas é natural. Um homem deixará a sua família para formar uma outra, é natural. Não tem lá na psicologia que fala a síndrome do ninho vazio, alguma coisa assim, né? Quando o filho vai embora, e aí olha, agora só nós dois. Aquele dia lá, que no início, eu não sei se vocês fizeram isso, tem gente que diz, né? Que aí os dois quando chegam na casa, porque aconteceu o casamento, aí aquele monte de gente, e não sei o quê, e abraço daqui, foto de lá, e os dois já estão doidos para ir embora, mas essa festa que nunca acaba, mas estão tudo ali, dando aquela, mas já estão querendo ir embora, aí quando chega em casa diz assim, enfim, está vendo?
Aí agora quando a criança que cresceu, mas para vocês é sempre criança, né? E tem filhos por aí que é um problema. Mamãe, você não está vendo que eu cresci? Não, você é o meu bebê. Não, não sou bebê, não. Dá BO também. Mas não tem jeito, pai e mãe vai sempre achar que a criança é criança. Aí os dois, aí a criança, que já é adulta, mas para os pais é criança, casa, vai embora. Aí os dois agora olham um para o outro e dizem assim, enfim, sós novamente. Só nós dois, meu bem. Quem dali olhou para mim assim, dizendo, E se vive essa vida de inferno a vida toda, agora que os dois estão ali, filhos criados, e agora é para os dois curtirem, estão faiscando ainda um com o outro, querendo se separar. Agora que é o momento de recomeçar, de novo, enfim sós. O que é que ela tem para dar mais para ele? Amor. E ele? Já não é mais questão de beleza. Porque, olha, tem uma coisa, eu não acredito que um homem e uma mulher se casam por beleza, não. Porque tem cada homem aí que, Jesus amado. Eu já não acho homem bonito mesmo, né? Bonito só eu, lindo só eu. Nossa! Agora eu vou ter que me confessar, porque vocês confirmaram a minha vaidade e orgulho. Vou ter que procurar o padre para me confessar depois. Mas voltando, né? Uns homens assim, aí aquela mulher linda. Eu disse, o amor é cego mesmo. Que não se amam. Porque o amor está acima dessa beleza que o mundo colocou como padrão. É uma beleza interior que tem nos dois. É uma coisa assim de outro mundo, que não está nesse mundo mesmo, não. E agora, depois que os filhos já foram, amaram, curtiram os filhos, educaram os filhos, fizeram tudo pelos filhos. E agora os filhos já foram embora, agora só sobra os dois. Ela gordona, ele gordo, barrigão, tudo caído. É ou não é verdade? É. Mas é o meu amor. Ele é o meu amor. Por trás dessa barriga grande, por trás, tudo caído. Quando eu falo tudo caído, eu me lembro de Sara, né? Que era muito idosa, 65 anos, 65 anos, e disseram que ela ia ter. Aí o anjo falou: você vai ser mãe e tal. Ela disse assim: murcha como eu sou. Como é que eu vou ser mãe? E ela foi. Mas para dizer assim, né? Aí você olha para aquele dali, o que é que está ali por trás? Tudo caído, aquela gordura, sabe, a barriga grande, faz a ginástica e nunca que aquilo volta ao normal. Toma suco de maçã, chá de maçã, mas não volta. Aí os caras, é só tomar em uma semana. O cara já está em um ano e está tudo do mesmo jeito. Porque não tem cabimento eu ter uma estrutura desse menino aqui, desse adolescente que tem aqui na minha frente. Eu já sou um adulto, é diferente. A mesma coisa, a mãe aqui querer, a filha, é isso?
querer ter o corpo dessa filha. Ilusão. Aí aparece aqueles caras bombados lá. Mentira, cara, é nada. É assim mesmo. Mas o que é que está por trás daquela gordura, ou sabe lá o quê? Está por trás lágrimas, sorrisos. O que está por trás? Vitórias, conquistas, derrotas, aluguéis, casa que foi construída. Está tudo ali naquela pessoa. Quem é que não vai amar uma pessoa que você construiu a vida? Aí, acha a maior besteira uns homens aí aparece a menina novinha, que está com problema com o pai, aí encontra um pai, né? Aí o cara está se achando tal, mas é porque ele está achando que é seu pai. Aí larga uma história de filhos e vida para ficar uma aventura com a menina. Ah, que besteira, rapaz. Dá uma olhada aí para a sua esposa. Nossa, e para o seu esposo. Olha só. É a mais bonita, cara. Não tem jeito, não. É o mais simpático. É o mais simpático. É a mais linda da face da terra. Olha o que está ali. Trocar tudo isso. Achei bonito. Eu sempre conto isso. Uma das coisas mais bonitas que eu achei na minha vida foi quando eu soube que meu pai estava falecido, meu pai tinha morrido, eu estava aqui. Aí eu fui lá para Vitória, mas eu sou baiano, tem gente que acha que eu sou capixaba, outros acham que eu sou de Santo, não, eu sou baiano. Aí quando eu fui lá, que eu cheguei lá no lugar do velório, aquela cena eu nunca mais vou esquecer. O corpo de meu pai lá no caixão. E minha mãe do lado, com a bengala na mão, olhando para ele. Nossa, eu nunca vou esquecer isso, cara. Aí eu disse assim, Maria de Lourdes, você entregou, hein? Foi até o fim. Coisa linda. Não era outro, não, era ele. Que comeu muito sal, os dois. Pensa que foi fácil criar esse que está aqui na sua frente? Não foi fácil, não. Mas não dei trabalho, não. Não foi fácil próprio, da coisa de adolescente, essas coisas aí, né? Mas, graças a Deus, nenhum dos filhos do meu pai e da minha mãe deu para ruim. Bebida, essas coisas aí. Mas a gente dá os trabalhozinhos. Mas o que estava ali atrás, meu pai, né, chamava Ademar, um nome diferente, né? Mas era o nome do meu pai, e aí? Problema. Ademaro, ele lá, o corpo, a alma já foi, e ali atrás dele estava eu, meu irmão, minha irmã, aquela casa que nós construímos, carregando aquelas latas, porque meu pai não tinha como ficar pagando os serventes lá, né? Era o pedreiro, e nós éramos os serventes. Então era eu mais meu irmão, aquelas latas de brita carregando nas costas e subindo. E no dia de colocar a laje no ponto, né? Acordávamos cedo, colocava assim 7, como é que fala o nome lá as massas prontas, né? Já deixava 11 para quando o pedreiro chegar, ele já encontrar. Aí é só jogar água e mexe daqui, mexe da lá, para não dar tempo do pedreiro ficar sem fazer nada. Então ali, olha, pega e coloca nas costas e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nossa, eu fiquei bombado. Eu não fiquei bombado assim, aí vai lá para a academia. Não, eu fiquei bombado carregando aquela lata que coloca aqui e sobe. Nossa,
As panturrilhas aqui, você precisava ver como ficou. Então, ali atrás do meu pai estava tudo isso. Aonde você precisa reconstruir sua família, hein? Destruindo a família por bobeira, por besteira. Sem Deus não tem amor, não. Não tem. Está precisando reconstruir? Sem Deus não vai. Amar jacararaca sem Deus não vai, não. A serpente, escorpião, não dá, não vai. Porque é o mundo do descartável. Tudo é descartável hoje. Eu achava que depois que o marido, o esposo morre, a esposa morre, eu acho que a mulher não deveria casar, não. Acho que Deus errou. Estou brincando, viu? Eu acho que depois... Porque eu fico imaginando assim, né? Vamos supor, o Jimmy e a Jimmy. Ali os dois. Não, eu sei que é Benê, que é Benedita. Estou brincando, o Jimmy e a Jimmy. Aí o Jimmy, eu amo a Benê. Eu amo o Jimmy. Aí o Jimmy morre. Entendeu? Porque geralmente é o homem que morre primeiro. Você já viu isso? A outra ali já gostou. Você pode ver que tem mais viúva do que viúvo nesse mundo. Tem. Eu sei que tem mais mulheres no mundo, mas se for olhar assim, você vai encontrar mais viúva. Não sei, o cara parece que acabada e morre. Aí o Jimmy morre. Aí passa um tempo, a Benedita chega, encontra um outro homem lá, e depois fica apaixonada por aquele homem. Eu fico, e o Jimmy? Mas isso são coisas de Deus que eu não entendo. Eu só estou fazendo um questionamento aqui. Né? Eu fico assim pensando, rapaz, dava vida, meu amor. Aí na hora do enterro estava lá o cara, ai, vai embora. Aí vai, aquelas cenas, eu vou me jogar também. Não se joga não, né? Aí eu vou me jogar também para a pessoa segurar, né? Porque não se joga. Ai, agora o que vai ser da minha vida e tal, sem o Jimmy e não sei o quê. Aí passa um tempo. Aí está com o John. Aí eu digo, e o Jimmy? Já passou, né? Agora é o John. Não dá para entender. Mas é assim, né? Casamento é só para esse mundo mesmo, então. O que é que eu posso fazer? Só o amor de Deus é que é para sempre, está vendo? O amor a Deus é para sempre, mas para ela, não se iluda não. Não se iluda não. Porque pode ser que ele vai gostar de outra da vida. Você ficava lá em cima, lá no céu, enciumada. Você vai... Claro que isso não vai acontecer, né? Estou brincando, vocês estão entendendo, né? Ame a sua esposa. Se tem alguma coisa que está destruindo, ame a sua esposa. Se tem alguma coisa que está destruindo, ame o seu esposo. Se tem alguma coisa que está destruindo os seus filhos, ame os seus filhos. E se tem alguma coisa que está destruindo os seus pais, ame os seus pais. Porque a única coisa que pode reconstruir uma vida familiar é o amor. O amor que vem do coração de Deus e nós vamos para Ele e depois transborda para a pessoa que está do lado.
Que bom. Vamos ficar em pé. Já está dando a hora, depois a menina vai aparecer ali com um pantinho assim. Então, antes que ela venha, eu já vou dizer que já está acabando. Segura aí, ó. Olha que bonita a família aqui, ó. Que lindo, né? Poxa. Aí, dá uma focalizada. Zé, aqui na frente, olha só. Coisa linda, né, Zé? Ó, vai, mostra ali, ó. Olha, meu Deus. Mas não fique com inveja também, não. Depois você coloca os outros, tá? Mas que coisa linda, olha só. Quantos anos de casados? 26, ó. Tá vendo? O pequenininho também. Por que você não focaliza o pequeno? Excluiu o pequeno? O pequeno também faz parte. Olha lá que coisa linda. Tá vendo? É isso aqui, ó. Aí Deus olha para lá e fica babando e diz: meus filhos. Tá vendo? Até a menina está ficando emocionada. Não chora, não. Ela colocou assim a cabeça no ombro do irmão, toda orgulhosa. Ai, mamãe, tá todo mundo vendo agora. Olha só. Like. Claro que tem dificuldade, tem, não é verdade? Tem, mas aí, ó, coisa linda. Like, dá mais like aí, vai, like. Não permitam que venham a dar dislike na família de vocês. Aleluia. Nada de dar dislike, sempre like. Coisa feia, eu acho uma coisa horrível. Aí o cara lá formou uma família, não vou falar agora a mulher, porque a gente só fala do homem. A mulher lá, aí eles formaram uma família. Aí ela larga a família, agora está com outro, aí coloca lá no Instagram, no Facebook, o amor da minha vida. Que ridículo, dislike para você, muito dislike, né? E se tem gente que está tendo coragem de dar like para você, que largou sua família, você está agora com outra com outra, saiba que lá no céu, você está mostrando para Deus que você não ama, e Deus está dando dislike para você, só dislike. Então tá bom. Erga os seus braços assim, diga: Jesus, ajuda-me a amar-te como o Senhor merece. Só o seu amor é capaz de me fazer amar aquele que eu escolhi. Ajuda-me, Senhor, a te amar como o Senhor merece, porque só isso me fará feliz, porque só isso me capacitará para amar quem está do meu lado. Canta assim: amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais, canta isso. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te e dar a vida só por ti. Ergue os braços e canta: com minhas forças
só pra te amar, amar-te, 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 dar a vida, amar-te e dar a vida só por... Mais uma vez, braços erguidos, eu quero ouvir você cantar com minhas forças, força Ricão, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, 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 força, amar-te, amar-te, dar a vida só por ti, amar-te. Ergue os seus braços, ore no Espírito, o amor de Deus derramado sobre nós. Em nome de Jesus, ore, ore mesmo. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. O Senhor cura os nossos corações nesta manhã. Você que está vivendo uma situação de mágoa, de ressentimento, o amor vence toda divisão, toda falta de perdão, Senhor. Dai-nos a graça de amar, amar para além das aparências, amar para além das traições, amar para além das decepções, amar para além daquilo que te entristece, amar para além dos problemas, amar, 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 porque o amor é uma decisão. Ergue os braços mais uma vez e canta com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, força, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só.